Obrigado, Jussiana. Obrigado, Salvador, Raniel, pelo convite. Eu vou compartilhar a tela um pouquinho para conversar com vocês e aí eu me apresento melhor. Vocês estão enxergando minha tela? Por favor, se Perfeitamente, alguém Maurício. puder só confirmar. Tá Obrigado, perfeito. Jussiana. Pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre análise de causas raízes. Por que os problemas continuam recorrentes? E talvez, diferente de outras palestras e outras apresentações que vocês têm tido aqui nesse projeto, eu não venho da área da saúde. Meu nome é Maurício Borges, eu sou engenheiro químico, Master Black Belt, ou seja, especialista na metodologia Lean Six Sigma pela PUC do Paraná, especialista numa metodologia chamada TPM, que é Total Performance Management. Participei por um processo de certificação Shingle Prize, olhando para a excelência operacional, olhando para a cultura, coordenador Lean, mais de 12 anos de experiência em indústria. E atualmente atuando como coordenador do Núcleo de Qualidade, Segurança e Experiência do paciente aqui no Hospital São Lucas, ou seja, eu assumi um novo desafio na área da saúde para trazer um pouco desse conhecimento, trazer um pouco dessa expertise que a indústria já tem trabalhado há alguns anos, quando se fala em metodologia, quando se fala em gestão, quando se fala em qualidade, e trazer um pouquinho desses conceitos para a área da saúde. Estou feliz demais com esse convite, Salvador, obrigado de novo, Luciana, Raniel. Eu acho que esse caminho que a gente está desenhando, e esse projeto Eco, de criar essa comunidade voltada pela busca do cuidado em excelência, acho que é um primeiro passo para a gente conseguir mudar os nossos números da área da saúde. Ok? Então, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre análise de causas raízes. O que é uma análise de causa raiz na sua forma conceitual? É a capacidade de identificar causas de algum evento, mapear ações que eliminem a repetibilidade desse evento. E aqui tem uma frase final muito importante que orienta uma análise de causa raiz. A análise de causa raiz ela tem que buscar erradicar aquele modo de falha. Dentro da indústria, a gente busca sempre o acidente zero. A gente busca a falha zero de qualquer produto. Dentro da área da saúde, a gente tem que buscar o evento adverso zero, ou a um mínimo aceitável, como a OMS mesmo deixa claro. Mas a gente tem que ter essa busca constante para eliminar. E como que a gente faz para eliminar os eventos adversos dentro da área da saúde? É através da análise de causa raiz. Existe, sim, uma série de protocolos e procedimentos que a própria Organização Mundial da Saúde direcionou através das metas internacionais de segurança do paciente, que de fato resolve 80% dos problemas, mas quando tiveram os desvios e as falhas acontecerem, como que eu garanto que ela não vai se repetir e que eu vou conseguir erradicar ela? É através da análise de causa raiz. Ou seja, um evento adverso acontece porque nós temos uma série de anomalias que me possibilitaram o acontecimento desse evento. E essas anomalias, elas variam. Variam desde estruturas, ausência de materiais, falta de medicamentos, fluxos não claros, padrões não claros, pessoas sem conhecimento. Existe uma série de anomalias de processo que me possibilitaram acontecer aquele evento adverso. Seja por comportamentos, seja por padrões, seja por estrutura, mas existe uma série de anomalias que me geraram acontecer aquele evento adverso. E aí é a teoria do queijo suíço, que eu sei que vocês conhecem muito bem. Então, quando uma situação ela passa por várias barreiras, ela acaba causando aquele evento adverso e causando aquele dano no paciente, que é o que a gente não gostaria. Então, esse é o motivo de uma análise de causa raiz, é buscar erradicar a perda e orientar uma organização para a busca de um evento adverso zero ou para falhas zero. Volto a falar, a gente tem que buscar ou ao máximo ou ao mínimo aceitável de eventos adversos. Vamos trazer um exemplo aqui, pessoal. Eu tive um evento em uma cirurgia onde um paciente ficou com uma gase dentro. Danifiquei,
e causei um dano ao paciente. Eu vou lá, pego o meu paciente, vou ter que abrir ele, vou ter que tirar aquela gase, limpar, deixar tudo sem infecção. Tirei aquele material, aquele corpo estranho do paciente, o paciente não tem mais aquele problema. Problema resolvido? Não. Essa é uma metodologia errada de resolver um problema. Eu não consegui eliminar com que o problema se repita. É bem provável que, se eu não tiver medidas mais estruturantes, o problema vai acontecer de novo. Talvez nem com aquele médico que fez aquele procedimento, que ele vai se atentar. Mas dentro da estrutura organizacional, dentro da área da saúde, dentro do hospital, pode se repetir. Eu tive um evento, então vamos olhar para uma outra forma. Eu tive um evento onde um paciente ficou com uma gase dentro dele naquele procedimento cirúrgico. Opa, qual que é a causa? Por que eu tive essa falha? O que me gerou no meu processo que eu não consegui fazer as devidas conferências e o paciente ficou com aquela gase dentro dele? Eu fiz o checklist de cirurgia segura, pré, durante, pós. Eu segui todos os protocolos institucionais, identifiquei a causa que me gerou esse evento, eu elimino a causa e aí sim é o problema resolvido. A análise de causa raiz ela tem uma lógica muito simples e não são ferramentas muito complexas para eu conseguir fazer uma análise de causa raiz. Mas, ao mesmo tempo, se eu não sigo o passo a passo dela, a probabilidade de ela dar errado e o problema se repetir é muito grande. E aí a gente fica com aquele sentimento. Pô, eu fiz uma análise de causa raiz de um evento, não deu 6 meses, aconteceu um evento muito similar. Opa, será que de fato eu consegui chegar na raiz do problema? Se o problema se repetiu, é bem provável que eu não fiz uma análise de causa raiz correta. E qual que é o sentimento das pessoas? Isso não serve para nada. Pô, lá vou eu fazer de novo. Ó, o Maurício me chamando para mais uma análise de causa raiz. A gente recém fez uma, nem trouxe resultado. Quer dizer que a gente não passou pelo caminho correto. Vamos olhar um pouquinho desse caminho, pessoal. Qual que é o caminho para uma análise de causa raiz? E eu quero trazer mais um exemplo antes. Eu tive um atraso de reconciliação medicamentosa no paciente Alex do quarto 807. Não foi feita a coleta de informações sobre os medicamentos do Alex. Qual que é a minha solução? Vou conversar com o paciente, anotar as medicações e fazer a reconciliação. E outra solução, eu vou conversar com a minha equipe sobre a importância de fazer uma reconciliação medicamentosa. Isso vai garantir que não vai acontecer de novo no próximo turno, ou no próximo dia, ou durante o próximo mês? Não. Vamos lá. Eu tive um atraso de reconciliação medicamentosa. Não foi feita a coleta de informações sobre as medicações que o Alex tomava. Qual que é a causa raiz? Não tem um fluxo estabelecido com papéis e responsabilidades para reconciliação medicamentosa. Qual que é a solução? Eu tenho que atacar o efeito, sim, então eu tenho que conversar com o paciente e anotar as medicações para fazer isso o quanto antes, só que eu tenho que desenhar um fluxo de papéis e responsabilidades, eu tenho que treinar minha equipe, eu tenho que monitorar o cumprimento do padrão. E aí entra um dos pontos que nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar essa apresentação, que o gestor tem que estar na área garantindo o cumprimento dos padrões. E eu tenho que controlar se aquele padrão que eu implementei está sendo cumprido. E normalmente a gente falha nessas últimas etapas. A gente falha em estabelecer correto padrão, treinar as pessoas, às vezes a gente até faz, só que a gente não monitora para saber se aquelas pessoas que eu treinei estão cumprindo o padrão. E é a responsabilidade da liderança fazer auditoria e cumprimento de padrões da sua equipe. E quais são as etapas, então, de uma análise de causa raiz, pessoal? A análise de causa raiz nada mais é do que girar o ciclo PDCA. A análise de causa raiz tem que girar o ciclo PDCA, que veio desses dois cidadãos aqui do canto direito da tela, que é o Walter Sheward e o William Edward Deming, são os pais da administração. Eles criaram o ciclo PDCA, que é o famoso ciclo da melhoria contínua. Ou seja, o que é o PDCA? Planejar, plan, do, de executar, check, de verificar aquilo que eu executei, e act, de tratar o desvio. Ou seja, eu defino bem com clareza o meu problema, eu analiso o meu problema, eu identifico as causas dele,
Eu mapeio ações para eliminar essas causas, eu executo as ações, eu faço o acompanhamento dos resultados dessas ações e eu padronizo, treino e controlo. Padronizo, treino e controlo. Maurício, da tua experiência, não só da área da saúde, onde que a gente falha mais dentro de um PDCA, dentro de uma análise de causa raiz? Eu acho que a gente falha nessas três últimas etapas, em garantir que as ações estão sendo executadas dentro do prazo de forma correta, e no acompanhamento dessas ações e no monitoramento dos padrões. A gente não faz isso. E aqui do lado, eu não sei se eu consigo botar uma figurinha aqui, um laser. E aqui do lado, pessoal, o que garante que a minha análise de causa raiz não vai retornar? É a padronização. Não tem como fugir. E isso a indústria faz muito bem. É garantir uma correta padronização. Lembrando, padronização não é só criar protocolo e fluxo. E a gente tem que entender que padronização é elaborar o padrão, validar, treinar e controlar. Tudo isso está dentro desse calço da padronização. Porque só assim eu vou conseguir fazer ciclos de melhoria contínua e minimizar a probabilidade daquele efeito se repetir. Ok? Não vou entrar no detalhe do PDCA. Se formos falar só de PDCA, de cada uma dessas caixinhas aqui, nós teríamos uma aula inteira para explorar como fazer cada uma dessas etapas, mas eu quero trazer um estudo de caso para vocês. Esse é o modelo que a gente está fazendo análise de causa raiz aqui no Hospital São Lucas. Tá? Esse modelo é um formulário que ele contempla todas aquelas etapas do PDCA que eu acabei de mostrar para vocês, desde a definição do problema, passando pela análise, identificação de causas, projetando e planejando contramedidas e fazendo os acompanhamentos. Essa é a proposta, e a gente vai olhar um case muito similar. Eu adaptei algumas informações aqui para trazer para vocês, para depois a gente discutir juntos sobre aonde falhamos nessa análise de causa raiz e o que poderíamos fazer para melhorar ela. Temos uma notificação. Veio sinalizar a queda da paciente ano. Lógico que são dados e informações fictícias. Após uma sondagem vesical de alívio realizada numa marca de eletrocardiograma na emergência SUS na noite do dia tal. O enfermeiro Eduardo, após realizar a sondagem, deixou o paciente deitado na maca, porém ela apresentou uma síncope após e caiu na maca. Conforme foi relatado, bateu a cabeça no chão. A equipe de enfermagem solicita a minha presença e da médica responsável pelo paciente para avaliá-la após queda. Comunico à médica que a paciente encontrava-se confusa, apresentando episódios de síncope na cadeira de rodas, enquanto aguardava o desfecho médico. Informo-a também que a paciente está vomitando e apresentando rebaixamento de sensório. Encaminho a paciente para a sala vermelha devido à indisponibilidade de leitos por hora na emergência SUS. Bom, temos um evento, temos um dano ao paciente, vamos investigar essa análise de causa raiz. E aí, juntamos as equipes, discutimos uma análise de causa raiz, colocamos todo mundo numa sala na direção, vamos identificar o que aconteceu que gerou essa falha. Fizemos um brainstorming. O que é o brainstorming? É todo mundo colocar as ideias, o que pode ter acontecido que gerou essa falha e, consequentemente, a gente teve esse evento adverso a gente teve essa queda dessa paciente dentro da nossa área de saúde. Então, começamos a anotar, todo mundo numa sala, reunido, discutindo, ponto a ponto. E vamos lá ao detalhamento da nossa RCA. Tá? Qual é o problema? Queda do paciente após o procedimento. Eu conduzi essa RCA, quem foram os participantes que discutiram dessa reunião, quais foram as barreiras que foram quebradas, nós tivemos barreiras físicas, procedimental, comportamental. Qual foi o problema? Como eu li no relato, queda da paciente durante a realização do exame, na emergência. Onde que isso aconteceu? Na emergência. Qual que é o padrão que a gente vê no problema? E aqui é uma das perguntinhas importantes quando a gente está definindo o problema.
Porque se a gente teve um evento, o evento foi relacionado a uma rotina atual ou teve alguma falha no padrão de rotina que as pessoas estavam acostumadas. E aqui foi evidenciado que a avaliação de riscos de queda foi falha. Opa, já teve um primeiro ponto que me chamou a atenção aqui, quando eu comecei a investigar o meu problema, quando eu comecei a enxergar ele. Eu estou apenas definindo com clareza o meu problema. Então, vamos analisar um pouco melhor o meu problema. Quando que ele aconteceu? Na noite 2. Qual que é o tamanho da criticidade da perda? Ela é alta. Teve repetibilidade? Não, foi a primeira vez que aconteceu no hospital nesse setor. Então, não é algo repetitivo. Quem evidenciou o problema? Colaboradora da emergência. Como que o problema foi evidenciado para nós do núcleo de qualidade e segurança do paciente? Através de uma notificação de processo. E aí, daquela folha de brainstorming que a gente fez, a gente começou a classificar e colocar dentro da ferramenta de Ishikawa. A ferramenta de Ishikawa, ela me orienta através de 6 M's, matéria-prima, mão de obra, método, entre outros, quais são as falhas que estão acontecendo com cada um desses M's. Então, o que nós identificamos, pessoal? Teve uma falha na identificação real do estado clínico do paciente. Isso é uma falha de método. A maca estava sem trava e sem as grades de proteção elevada. Isso é uma falha de material, tá errado aqui, tá? Uma falha de material. O paciente piorou durante o procedimento, ou seja, o paciente também pode ter uma influência que pode gerar um evento para ele. A paciente estava sozinha na sala após o procedimento, ou seja, talvez tenha sido uma falha de mão de obra. Nós tivemos falha na transição entre a equipe médica de avaliação inicial até a chegada na sala vermelha. Isso é método. E a paciente foi classificada inicialmente como amarelo, e pela demora do tempo de atendimento apresentou piora clínica e não foi reclassificada. Então teve uma falha de método também. E aqui tem um ponto importante, pessoal, que eu queria trazer para vocês sobre metodologia. Tá? O que eu estou trazendo para vocês é um método de solução de problemas. Metodologia, pela origem etimológica da palavra, é o caminho para o atingimento de uma meta. E o que a metodologia me diz quando eu faço um brainstorming? Eu não posso simplesmente ter as anotações e traçar como verdade. Eu preciso ir na área, verificar se aquilo de fato aconteceu ou não. É fato ou fake? Que teve uma falha na identificação do estado clínico do paciente. Opa, nesse caso foi verdade. A maca sem trava é fato ou é fake? Opa, nesse caso é verdade. No nosso brainstorming, pessoal, tem um monte de possíveis causas que, quando a gente foi evidenciar na área, elas não foram verdadeiras. E aqui eu trouxe só um resumo daquilo que a gente, no caso, evidenciou como falhas que de fato aconteceram. Então, esse é um aprendizado. Para fazer uma análise de causa raiz, eu não posso fazer dentro de uma sala. Análise de causa raiz a gente faz na área onde aconteceu, com as pessoas que aconteceu. E a gente vai conseguir absorver muita coisa de lá que pode estar gerando as falhas do nosso processo. Vamos lá, então. Frente a esse brainstorming, essa análise do problema. Vamos finalizar uma... E aí a gente tem esse material que nos orienta a identificar a causa raiz mesmo, olhando para algumas barreiras que poderiam ter acontecido. A estrutura física estava adequada? A gente viu que não. A maca estava com problema. Os materiais estavam corretos? A gente, naquele momento, evidenciou que não. A manutenção dos equipamentos estava dentro do padrão? A gente evidenciou que não. Então, nesse caso, a gente pegou uma barreira física com o queijo suíço dela toda quebrada, toda furada. Procedimental. Existe fluxo e padronização para aquelas atividades do paciente? Sim, existe. O fluxo do padrão era claro? Talvez não. Talvez ele não fosse claro. E as pessoas foram treinadas no padrão? Nesse caso, não se aplica.
Barreiras técnicas. As pessoas são tecnicamente competentes? No caso, sim, as pessoas eram tecnicamente competentes. Isso não impactou na falha. O procedimento foi feito de forma correta? A gente evidenciou que não. Não foi feita a reclassificação de risco daquela paciente. Então, mais uma barreira que a gente quebrou. E comportamental. As pessoas seguiram o padrão? Talvez não. A gente evidenciou naquele caso que não. A conduta, comportamento foi correta? A gente poderia ter feito diferente. E a equipe teve resposta rápida? Isso sim. Ou seja, com essa análise aqui, pessoal, eu consegui perceber que ela passou por uma série de barreiras. Barreira física, que é estrutural, que a estrutura também contribui para um evento, procedimental, e aí quando eu falo procedimento, não é só padrão, é garantir que o fluxo está correto, que os padrões estão corretos, que as pessoas foram treinadas e que as pessoas estão seguindo o padrão. Técnica, que é de fato o conhecimento técnico daquelas pessoas para estar executando aquela função naquele momento. Tá? E nesse caso, nós tínhamos um colaborador que era super novo na posição, e comportamental, porque não seguimos o padrão. Então, essa é a receita para acontecer um evento. E aí, qual que é a causa raiz? Queda do paciente em função da incorreta classificação, sem os devidos cuidados e pelo fato de não estar com a maca em bom estado. Tá? E aqui nós temos, sim, uma oportunidade de reescrever para chegar bem na causa raiz desse problema. Com base nisso, bom, então quais ações que nós vamos implementar, projetar e planejar ações para garantir que o problema não se repita? Bom, vamos revisar o fluxo de atendimento e reavaliação pela equipe médica. Responsável vai ser o coordenador médico. Vamos consertar a máquina quebrada e estabelecer um plano de manutenção preventivo para as macas na emergência. Nós vamos treinar as equipes sobre as folhas de transição de cuidado, tá? Para pacientes em boletim na emergência. E estabelecer um plano de acompanhamento das equipes e auditorias de padrões. Então, tem o responsável, o prazo que eles vão executar e se foi executada a ação ou não. Ou seja, eu passando o mouse aqui como se vocês estivessem enxergando, né? Aqui eu planejei as ações. Aqui eu estou acompanhando a execução das ações. E aqui eu acompanho a eficácia e os resultados das ações. E aí, na minha avaliação de eficácia, o que eu faço? O padrão de operação foi restabelecido? Nesse caso, sim. Foi evidenciado algum desperdício? Foi. Foi uma perda evidenciada naquele momento. Nós temos convicção de que não vai recorrer por este motivo? Não temos. E aqui é um ponto importante. Tá? O que nós talvez falhamos na nossa análise que a gente não tem essa convicção. E aí, depois a gente acompanha se o resultado foi alcançado ou não, se a gente está com um processo um pouco mais seguro, reduzindo essas repetibilidades do problema. E aí, pessoal, frente a essa RCA que eu compartilhei com vocês, lógico, volto a reforçar, é inspirado num caso nosso, eu mudei toda a análise para trazer alguns pontos corretos e alguns pontos de falha. Na percepção de vocês, o que a gente pode melhorar nessa RCA? Aonde que nós temos falha nessa análise de causa raiz? E aí, não sei se eu passei do meu tempo, mas agora eu abro para vocês, para a gente poder fazer uma discussão em cima desse caso.